MPI Podcast. O mal-estar digital e a subjetividade capturada. Existe uma mudança acontecendo silenciosamente na contemporaneidade, e talvez ela seja mais profunda do que a própria internet. Porque a questão já não é apenas tecnológica. O problema não está mais somente nas telas, nas redes sociais ou no excesso de informação. O que começa a mudar é a própria estrutura da experiência humana. A tecnologia deixou de ser apenas ferramenta. Ela passou a organizar atenção, desejo, comportamento, percepção e sofrimento. O sujeito contemporâneo já não apenas utiliza plataformas digitais. Ele passa progressivamente a existir dentro delas. E talvez seja justamente aí que o mal-estar contemporâneo comece a adquirir uma forma inédita. Durante muito tempo, acreditou-se que a internet ampliaria a liberdade individual, democratização da informação e autonomia subjetiva. Em parte, isso aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, surgiu uma arquitetura silenciosa, baseada na captura contínua da experiência humana. Cada clique, cada pausa de tela, cada deslocamento, cada busca e cada reação emocional passaram a ser convertidos em dados. E esses dados não servem apenas para compreender comportamento. Eles servem para prever, modular e antecipar decisões futuras. O capitalismo contemporâneo já não explora apenas força física. Ele explora atenção, emoção, previsibilidade e permanência comportamental. Talvez o mais perturbador seja perceber que o sujeito contemporâneo participa voluntariamente desse processo. O controle já não depende apenas de repressão explícita. Ele opera através da excitação contínua, da hiperestimulação e da necessidade permanente de presença. O indivíduo precisa permanecer conectado, disponível, atualizado e visível. A lógica contemporânea exige participação contínua. Não basta existir. É necessário performar existência o tempo inteiro. Produzir relevância, demonstrar engajamento, administrar a própria imagem como projeto infinito de atualização subjetiva. As redes sociais reorganizaram profundamente a economia do reconhecimento humano. O sujeito contemporâneo começa progressivamente a depender de métricas digitais para validar a própria presença. Curtidas, visualizações, compartilhamentos, alcance, retenção e engajamento transformam a experiência subjetiva em dado quantificável. A vida deixa de existir apenas como experiência vivida e passa também a existir como representação pública permanente. O problema é que essa lógica produz um estado contínuo de comparação subjetiva. O indivíduo observa diariamente performances idealizadas de felicidade, produtividade, sucesso e pertencimento social. E quanto maior a exposição, maior também a sensação de insuficiência. Talvez uma das características mais violentas da contemporaneidade seja exatamente essa impossibilidade de desligamento. O ambiente digital não opera apenas como comunicação. Ele reorganiza temporalidade, atenção e funcionamento cognitivo. O sujeito acorda conectado, trabalha conectado, se relaciona conectado e adormece conectado. Mesmo fora do trabalho, permanece integrado à lógica da disponibilidade contínua. A consequência disso aparece como fadiga difusa, fragmentação atencional, ansiedade permanente e sensação persistente de esgotamento. O corpo continua biológico, mas a lógica digital funciona como se ele não tivesse limites. A hiperconectividade reorganiza silenciosamente a própria economia psíquica. O cérebro contemporâneo passa a funcionar dentro de ciclos contínuos de antecipação e recompensa. Notificações imprevisíveis, atualizações constantes e reforços variáveis produzem mecanismos semelhantes aos observados em jogos de azar. A pausa começa a produzir ansiedade. O silêncio se torna desconfortável. A ausência de notificação passa a ser interpretada quase como vazio subjetivo. O sujeito já não consegue descansar completamente porque permanece cognitivamente capturado pelo circuito da hiperestimulação. E talvez o mais perverso seja que tudo isso aparece socialmente como liberdade. O indivíduo acredita estar apenas consumindo conteúdo, socializando ou se entretendo, enquanto opera dentro de arquiteturas desenhadas para maximizar permanência e previsibilidade comportamental. O algoritmo não aparece como ideologia, ele aparece como praticidade, automação e eficiência. E justamente por isso se torna ainda mais difícil perceber suas estruturas de poder. Ao mesmo tempo, o sofrimento psíquico contemporâneo começa progressivamente a ser transformado em conteúdo de consumo rápido. A lógica algorítmica favorece frases curtas, impacto emocional imediato e simplificação subjetiva. O sofrimento humano passa frequentemente a circular como mercadoria estética de engajamento.
Mas sofrimento não funciona na velocidade da internet. A clínica exige tempo, elaboração simbólica e escuta. O algoritmo exige aceleração, retenção e impacto contínuo. Essas duas temporalidades entram constantemente em conflito. A própria psicologia encontra hoje um desafio ético importante dentro das redes sociais, porque existe uma tensão crescente entre responsabilidade técnica e economia da visibilidade digital. O profissional é atravessado pelas mesmas estruturas algorítmicas que organizam o reconhecimento social contemporâneo. O risco não consiste apenas em desinformação explícita. O problema também está na transformação da complexidade psíquica em linguagem emocionalmente simplificada para consumo rápido. A subjetividade contemporânea passa a ser comprimida dentro da lógica da viralização. Talvez o mal-estar contemporâneo não seja apenas excesso de tecnologia. Talvez seja a percepção crescente de que a experiência humana inteira começa progressivamente a ser convertida em infraestrutura econômica. Corpo, emoção, atenção, comportamento e sociabilidade passam a funcionar como matéria-prima de sistemas de extração contínua. O sujeito contemporâneo vive dentro de uma arquitetura que captura sua presença enquanto promete liberdade. E talvez a questão mais inquietante da contemporaneidade seja exatamente essa: compreender que o problema já não está apenas nas máquinas. O problema está na reorganização da própria condição humana dentro de sistemas capazes de transformar subjetividade em dado, atenção em mercadoria e existência em performance contínua. MPI Alocador Oller.